Olá pessoal, sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho nessa live aqui falar um pouco sobre a política monetária de juros altos que está acabando com a humanidade, está assustando gregos e troianos. Não é a primeira vez, a política de juros altos é um desastre. Ninguém conhece política monetária suficiente para controlá-la da maneira. E controlar a inflação com política monetária não existe essa possibilidade. A inflação só pode ser controlada através da política fiscal. Não é possível com uma coisa tão óbvia. Como é que se vai diminuir a demanda acelerada que está provocando a inflação? Reduzindo essa demanda, tirando dinheiro da economia. Como se tira dinheiro da economia? Vendendo títulos. Títulos que são tão líquidos quanto a própria moeda. E assim mesmo remunerados. Você está tirando dinheiro e botando mais dinheiro na economia. Ou seja, o saldo é uma injeção de moeda na economia, dinheiro na economia. Portanto, eu não sei como os economistas fazem isso, eles não têm ideia do que é débito e crédito. Se tivessem, não sabiam fazer isso facilmente. Não é? A situação econômica mundial atualmente está assustando gregos e troianos, como sempre, como eu acabo de dizer. E, veja só, não é a primeira vez. Toda vez que a inflação está alta e que a taxa de juros se eleva para combater a inflação, o mundo econômico fica perdido. Fica sem saber por que a taxa de juros é tão alta e a inflação não cai. E aí vêm os economistas dizer as coisas mais bobas que existem, as coisas mais fajutas. Porque a economia não reage, as empresas não reagem ao aumento da taxa. Reage sim, antecipadamente ainda, ao aumento da taxa de juros. Só que reage positivamente. Positivamente no sentido de aumentar mais a inflação. Isso é que é a verdade. Não adianta ficar com essas políticas sem saber como elas funcionam e dando resposta a qualquer uma resposta que vem na cabeça. A política monetária é muito complexa, é difícil de ser comandada. Uma política monetária, uma política financeira, os efeitos são imediatos, rápidos. Por exemplo, se uma empresa faz uma venda à vista, olha só, altera a demonstração da posição financeira da empresa, porque mexe com caixa, né? Porque tem uma receita e está entrando no caixa. Além de mexer na demonstração da posição financeira, mexe na demonstração de resultado econômico, porque entra uma receita. Então vai ter lucro, vai supostamente ter lucro, essa receita. Então altera a demonstração de resultado. Ao mesmo tempo que altera a demonstração de resultado, o que acontece na demonstração financeira? Vai alterar o patrimônio líquido. Altera o capital de giro, porque entrou dinheiro na empresa, o capital de giro agora está maior. Altera a demonstração das mutações patrimoniais, porque agora tem resultado positivo, que alterou o patrimônio líquido da empresa. Então são tantas modificações que o economista não está preparado para isso. O economista não tem a menor noção do que é a teoria da partida dobrada. Se eles tivessem uma boa formação a respeito da teoria da partida dobrada e contabilidade, que a origem da contabilidade está na teoria da partida dobrada, se eles tivessem, que não tem, e não é superficial não, é quase zero que os economistas têm de contabilidade. Economista sabe o que é moeda? Não sabe. Não sabe definir moeda? Não sabe. Por quê? Porque moeda é um produto de débito e crédito. Sem débito e crédito, moeda não existe. E eles não sabem disso. E ficam... Leia sobre moeda pelos economistas. É uma confusão total, ninguém entende o que eles dizem a respeito de moeda. Até hoje, a moeda se tornou fiduciária. Fiduciária significa uma moeda que é baseada exclusivamente na fé, na confiança. Até hoje os economistas estão dizendo que a fiduciária, que a moeda é mercadoria. E tem um economista que é especializado em moeda que fez um exemplo que foi um negócio absurdo. Ele falou sobre liquidez. Ele diz, olha, a liquidez é o seguinte, eu quero falar na liquidez no sentido que está sobrando menos dinheiro, não. Liquidez na existência
de você comprar um determinado bem e não ter mais aquele valor. Por exemplo, você compra, não sei que me lembro que ele foi, parece que é um rádio, não me lembro agora, você compra um rádio e no dia seguinte você não consegue mais vender o rádio pelo mesmo preço, que é o próprio R$ 5.000, por exemplo. Você não consegue vender pelo mesmo preço no dia seguinte, porque ele perde a liquidez. Então, liquidez é a moeda que é líquida. Então, com rádio eu posso comprar moeda. Que é isso, meu amigo? Com rádio você compra moeda? Isso não é português. Rádio se vende. Eu vendo um rádio e obtenho moeda. Eu não compro moeda com mercadorias. Já acabou a época disso. Isso era no escambo, que comprava mercadoria com mercadoria. Tá certo? Hoje em dia nós temos uma moeda fiduciária. A moeda fiduciária não tem valor intrínseco. Não tem valor de reserva a moeda fiduciária. O sistema financeiro está aí para resolver esses problemas. Toda e qualquer operação pode terminar exatamente com o saldo da operação, sendo aplicada a taxa de sendo aplicada a taxa do CDI. Acabou. E outra coisa, moeda nós já vimos, e a maioria das vezes aí consegue perceber que a emissão de moeda não tem nada a ver com inflação. A moeda é neutra. A moeda é simplesmente para que o negócio seja feito, efetuar um intermediário ali. Quanto é meu preço aqui? R$ 50, eu pego R$ 50 e boto lá e adquiro a moeda. É isso aí que é. A moeda é isso. Tá bom? De uma maneira geral. Eu não estou dizendo que é só isso não, tá? Olha, e outra coisa, se essa política não dá certo, não existe nenhuma outra política. Existe. Os Estados Unidos, depois de 1930, 29, ele começou com a política de juros mais baixos do que o crescimento e foi sucesso total e absoluto. A economia americana cresceu, fez a dívida, crescia absolutamente, mas não tinha nenhum efeito a dívida, porque se a taxa de juros da economia é inferior ao crescimento dela, o que significa? Que isso significa alavancagem positiva, ou seja, o governo está tomando dinheiro emprestado, pagando juros e aplicando esses recursos no mercado e obtendo um rendimento maior do que a taxa de juros. Então a dívida se paga, ela não pesa no orçamento fiscal. Isso deve ser feito. O Japão faz isso também, tem outros países aí que fazem isso. Eu acho que a Suíça ou a Suécia, ou as duas, fazem isso. Por que nós não podemos fazer isso? É porque dá mais trabalho, e é porque o pessoal não entende disso. Não entende. O economista não entende de contabilidade, não entende de teoria da partida dobrada. Eu me lembro que o Ben Bernanke, um economista famoso, um economista com PhD no MIT, esse rapaz, né, foi presidente do Banco Central Americano, do Fed, na véspera do desastre financeiro, da crise financeira de 2008, ele disse que a economia estava tudo normal, que não tinha preocupação nenhuma. Logo depois veio a bomba, explodiu em tudo. Ele hoje, 12 anos, aliás, numa entrevista 12 anos depois, ele se dizia arrependido com o que ele fez, porque ele não conhecia realmente a situação. É isso que acontece, os efeitos financeiros e monetários, os economistas não estão preparados para isso. Eles não têm formação para isso. Um economista não tem formação em contabilidade. Como é que você pode, olha só, particularmente um economista. O economista basicamente tem o quê? Microeconomia e macroeconomia. Microeconomia estuda empresas. E não existe empresa sem contabilidade. Como é que alguém pode estudar empresas sem estudar contabilidade? É um despropósito, é um erro absurdo isso. E outra coisa, a macroeconomia tem como principais objetivos no seu estudo o orçamento e a moeda. Tanto o orçamento como a moeda são... O orçamento é uma peça contábil. E a moeda é débito e crédito puramente.
É por isso que os economistas não entendem de orçamento e não entendem de débito e crédito. Haja visto em relação ao orçamento com orçamento zero déficit. Ei, que orçamento é esse? Isso é uma estupidez. Você dizer se o orçamento do próximo ano vai ter um déficit zero ou superávit zero, que é a mesma coisa, é você dizer que nós vamos trabalhar o ano todo e não ter resultado. Isso me faz lembrar, quando eu cheguei aqui no Brasil, de volta do meu curso lá nos Estados Unidos, meu mestrado, eu fui trabalhar na Schering imediatamente. E lá eu fui trabalhar como vice de gerente do orçamento. E estava exatamente, cheguei aqui em novembro comecei a trabalhar na Schering. Estava exatamente na época do orçamento. A Schering tinha 17 filiais aqui na América Latina, que era comandada pelo Brasil. E nós fizemos o orçamento para essas 17 filiais. E fomos no dia lá apresentar o orçamento para o Master, que era um alemão que era o presidente. E aí o chefe do orçamento apresentou o orçamento e o orçamento tinha um pequeno prejuízo de 5% das vendas. Mas vem cá, meu amigo, você está querendo acabar com nossos empregos e o seu será o primeiro? Por quê? Porque você pega o orçamento. O orçamento o que é? É você projetar suas despesas e receita e ver o resultado que você vai ter mais ou menos. E você tem um objetivo na cabeça, por exemplo, um resultado de 10%, seja lá. Se você, projetando isso, estimando as coisas, não consegue chegar ao resultado, o que significa? Você não tem competência nenhuma. Você não tem criatividade, você não sabe de negócios. É a mesma coisa que você está me dizendo, que nós vamos trabalhar o ano todo, o ano seguinte todo, e chegar ao final do ano, vamos ter um prejuízo de 5% das vendas? Por que nós vamos trabalhar? Vamos fechar a empresa. Volta e vamos fazer esse orçamento novamente. É a mesma coisa. Um cara, se eu fosse ministro da Economia, e aí alguém viesse com orçamento zero, eu mandava voltar e fazer o orçamento. Que mostra exatamente que não entende o orçamento. O orçamento zero, está me dizendo a primeira vez, olha aqui, do jeito que está aí as coisas, chega o orçamento zero. Então vamos pensar nas peças que nós vamos colocar e tirar para poder dar resultado, para poder o Brasil crescer. Não é ficar satisfeito com orçamento zero. Isso significa que não entende de orçamento, como se o orçamento fosse uma coisa fixa. Olha, eu vou fazer isso porque vai ser isso zero. Você não sabe o orçamento do final do mês, quanto mais daqui a um ano, cara. E fazer um orçamento zero é falta de imaginação, é falta de conhecimento. É uma estupidez profissional isso. Pois é. Então nós devemos trocar toda esta política que nunca trouxe resultado de benefícios para as economias e trocar pela política usada pelos Estados Unidos, taxa de juros mais baixa do que a taxa de crescimento do PIB. Obviamente essa política é positiva, é proativa, é pró-crescimento. Não é a taxa de juros altos que a gente fica torcendo para a economia não crescer. Porque se a economia não crescer, a inflação é pequena. Que estupidez! Isso é estupidez. Isso é uma falta de conhecimento, de sentimento a respeito do que é a economia. Como é que eu fico torcendo, faço uma política para torcer, para que não haja crescimento? Ou seja, para que haja desemprego, para que as empresas não cresçam. Só assim eu posso dominar a inflação. Isso é você dizer o quê? Você não sabe o que é inflação, você não sabe o que é crescimento econômico, você não sabe o que é orçamento. É isso aí. Como é que nós podemos andar, desenvolver dessa maneira, o país desenvolver? Quanto tempo o Brasil não cresce? Por quê? Pela taxa de juros altos. O Brasil está com 50 anos que cresce. Uma média aí não chega a 1% nos últimos 50 anos. É uma estupidez isso. É preciso que você pense, sente na mesa, busque os melhores técnicos e abra as cabeças desses técnicos, desses economistas que são arrogantes.
Porque eles pensam, porque eles estudaram economia, porque foram lá para fora estudar economia e voltaram para cá, que ninguém sabe, então dão qualquer resposta. É melhor não dar resposta, dizer assim, não sei responder. Eu me lembro que eu trabalhava no Brascan e chegaram 2 economistas de fora para trabalhar no Brascan, que tinham terminado o mestrado, um em Harvard e outro, acho que foi em Chicago. E o de Harvard dizia para a gente assim, entrar no nosso departamento de análise, dizia assim, olha, vamos imaginar que eu não saiba sobre correção monetária, mas se acontecer isso, o que é que vai acontecer? Então toda a pergunta deles é assim, imagine que eu não saiba. Aí nós chegamos à conclusão que ele não sabia nada. Então quando ele chegava e dizia assim, imagine que eu não saiba, eu disse, olha, meu amigo, desculpa, mas eu tenho a impressão que você não sabe mesmo. Não é melhor você dizer que não sabe? Porque ele já vai atacar o problema e mostrar a você o que é e o que não é, se nós soubermos. Mas é assim, porque estudou lá fora, porque fez um mestrado ou um doutorado lá fora, acha que pode resolver todos os problemas do mundo. Não é assim não, meu amigo. A coisa é muito diferente. É preciso que se bote para pensar e se pense a respeito do que está se fazendo. E essa política monetária é um atestado de ignorância. Ignorância econômica, ignorância contábil, ignorância financeira, porque não se pode combater inflação com política monetária. Um abraço e até a próxima. Olá pessoal, sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e